Bom, então a gente, com as devidas autorizações, iniciamos a gravação aqui. Então, eu quero já, primeiramente, em nome da coordenação do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, agradecer você, Luísa, pela disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar sobre o seu trabalho na defensoria, né? Dizer que este trabalho, esse conjunto, né, esse ciclo de atividades que a gente está fazendo, faz parte de uma jornada científico-profissionais de professores, de assistentes sociais, né? Para pensar os espaços socioeducacionais, diversos espaços socioeducacionais que assistentes sociais, né, podem assumir, podem ocupar, né, esses espaços. A gente tem aqui alunos, né, do sétimo ano, alunos do sexto ano, alunos do segundo ano. Se eu esqueci algum grupo, aí vocês vão colocando aqui no chat também para a gente saber quem é de todo mundo. Mas, basicamente, Luísa, essa atividade ela surgiu quando, nesse semestre, a gente aqui na Unimonte tem um esquema que se chama disciplinas optativas, né? Então, as optativas são temas mais gerais que os professores podem oferecer para as turmas, né? No semestre passado, eu ofereci a disciplina de serviço social e a questão racial. Foi uma experiência muito bacana que a gente teve no semestre passado. E esse semestre, a optativa 2, eu ofereci a disciplina de Serviço Social e Sistema de Justiça, até pela meu envolvimento, né, com essa área e com a questão racial também, eu acabei trazendo esses dois temas nesses 2 semestres inicialmente. E aí, a ideia era justamente, como a gente não tinha essa possibilidade também de fazer isso de forma presencial, e também pensando em algumas pessoas, como eu pensei, né? Você, a Bianca, a Marielle também, que vai falar na semana que vem sobre o sobre o judiciário, além de outros temas. Eu comecei com o sistema de justiça justamente porque é a disciplina que eu estou ministrando, mas se estendeu também para outros campos, né? Então, a gente vai ter a Roberta, que vai falar sobre o serviço social no INSS. Então, a gente está se organizando para ter atividade do pessoal que trabalha na educação, pessoal que trabalha na saúde, pessoal que trabalha na assistência. Então, trazer um pouco dessas experiências, né, profissionais para os alunos, né, e alunos que estão se preparando para essa profissão, para eles também pensarem nos desafios, né, que é estar no campo de trabalho, mas também pensar nas possibilidades, né, que a gente pode ter enquanto assistente social, e os vários espaços que a gente pode ocupar, né, com a nossa profissão e o quanto que a gente pode estabelecer alguns vínculos de resistência, alguns vínculos de pensar uma outra sociabilidade na nossa profissão. Né? Por mais difícil que seja, a depender das instituições que a gente está, mas que a gente não tire isso do horizonte. Então, a ideia aqui um pouco é que você converse com a gente, é uma conversa mesmo, não fique muito presa às formalidades, assim, é uma conversa para que você fale um pouco da sua trajetória como estudante também, que você já iniciou aqui nos bastidores, conversando um pouquinho com a gente, sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional, e sobre o trabalho, né, na defensoria aqui, na Defensoria de São Paulo, mas que, na verdade, acaba sendo um trabalho que vai se reverberando na maioria, né, desses espaços. Então, eu vou deixar que você mesma se apresente, porque aí você fala o que você achar que é mais importante para o pessoal aqui conhecer de você, e aí você inicia a sua fala trazendo essas informações para a gente. Não sei se o Thiago quer fazer algum, alguma fala antes, e aí a gente começa e o pessoal vai acompanhando aqui devagarinho.
Eu não quero falar, não. Acho que é só Luísa. Seja bem-vinda e muito obrigado por estar aí conosco. Bom, gente, bom dia, né, a todos e todas. Acho que um pessoal que foi entrando ouviu parte da conversa, né, mas a gente retoma alguns aspectos importantes. Eu sou Luísa Barros, assistente social, formada na graduação, no mestrado, no doutorado na PUC São Paulo, né, e eu sempre gosto de dizer na qual condição eu me formei lá, porque a PUC é um lugar de referência, mas também é um lugar que, em termos financeiros, causa uma impressão, né, de elitização. A minha mãe era funcionária da Fundação São Paulo, na cidade de Sorocaba, que é interior, e a PUC antes, não mais, mas antes, tinha, né, pela luta histórica dos trabalhadores, funcionários e professores, algumas, né, dissídios, né, acordos coletivos, entre eles, cada funcionário, por exemplo, tinha direito a 3 bolsas de estudos, né, de graduação, de especialização, do que fosse pertinente, né, e aí eu utilizei aí dessa luta histórica da minha mãe enquanto funcionária, e fiz o meu curso de graduação. Daí o mestrado, doutorado, segui aí os rituais, né, da seleção e cursei com as bolsas disponíveis. Enfim, então é desse lugar, né, que eu falo. É, Me formei na graduação em 2004, né, então já fiz mais de 20 anos, né, eu falo, gente, como assim tão rápido? Então, essa trajetória é uma trajetória que inclui militância, militância em centro acadêmico, militância na representação estudantil nacional da BEPS, militância junto aos movimentos sociais. Então, acho que isso marca o lugar que a gente também vai ocupando na formação e no exercício profissional. Até para falar de defensoria, né? E aí, às vezes, as pessoas, nossa, tantas coisas, mas essas tantas coisas só são construídas por uma trajetória que vem antes, né? E não vem antes sozinha, né? Vem antes porque outras pessoas também foram construindo esse caminho. Acho que é muito certo quando a gente diz que a gente não está só e a gente só se constrói coletivamente. É, e aí, nessa formação da militância estudantil, isso me baseia muito, né, do lugar que eu sou, do lugar que eu faço e de como eu vejo a profissão na construção do trabalho, que é esse trabalho de serviço social, essencialmente coletivo, no cotidiano. Apesar da minha história e da minha vontade de fórum íntimo ter sido trabalhadora da educação popular, isso nunca me ocorreu, né? As minhas condições objetivas não foram para esse lugar. E aí o sócio jurídico me atravessou desde a formação e aí eu estou, né? Fiquei nesse lugar. Então, na formação, eu fiz estágio com mulheres presas estrangeiras, então foi aí a primeira aproximação a partir de um lugar, de uma ONG que fazia defesa dessas mulheres na cidade de São Paulo. E aí eu fui conhecer esse universo extremo oposto da educação popular, que é o sistema penitenciário, mas o quanto esse lugar também é um lugar de construções, né, de desafios. E depois eu passei no concurso do Tribunal de Justiça. Então, antes de ser assistente social da Defensoria Pública, eu fui também assistente social do TJ, do Estado de São Paulo, onde eu fiquei 4 anos. E saí do TJ não, porque eu achava que a defensoria ia ser melhor, embora eu tivesse acompanhado aí toda a construção da defensoria que eu já trago para vocês. Nessa construção, sabia que deveria ser um órgão interessante, mas não tinha imediata vontade de ir para lá, mas de novamente as condições objetivas, né? Eu assumi numa comarca longe da minha casa, eu me tornei mãe no meio do processo, e aí mãe jovem com bebê, numa estrada de 60 quilômetros de distância diariamente, o cansaço físico, mental foi mais forte, né, e a necessidade também de estar mais próximo do desenvolvimento da minha filha fez com que eu mudasse, porque TJ, o AD sabe muito bem, só mais recentemente instituiu a remoção, né? Então, lá em 2006,
que eu fiquei de 2006 a 2011, não tinha remoção instituída, então ninguém queria permutar para o interior. E aí a forma de eu conseguir sair foi via concurso. Depois que eu vim para a defensoria, não me arrependi nunca mais, né? Foi uma troca que eu não sabia que ia dar, e hoje eu reconheço que consigo trabalhar de uma forma mais consistente, né, com menos atravessamentos hierárquicos, não que eles não existam, só são menos, do que eu passei os 4 anos no tribunal, né, mas não me arrependo, né, do trabalho do tribunal. Eu trabalhei no tribunal também, vocês estão estudando sistema de justiça, né, antes da lei 12.010, então, pedidos de providência eram toda uma lógica de processo de trabalho diferenciada, né? E aí que foi se organizando depois. Então, eu me movimentava mais até no TJ do que talvez agora, mais recentemente, isso tem impacto, né? Enfim. E aí eu chego na defensoria depois dessa história toda, né? Então, não por acaso também que a minha participação na defensoria junto com os demais colegas, que também são pessoas em que eu falo que a construção das histórias de cada um, quando nós nos juntamos no mesmo lugar, deu o cenário, que é o cenário de trabalho do assistente social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Então, a gente chega na Defensoria Pública em 2010, né, através de concurso público, num cenário de requisições institucionais bem estereotipadas, né, tanto para o serviço social quanto para a psicologia. A defensoria é um órgão que tem muitas áreas de conhecimento, para além das nossas, então tem administração, arquitetura, ciências sociais, jornalistas, tem biblioteconomia, então, assim, tem muitas áreas, né, que contribuem ali para pensar a instituição de modo geral e também o atendimento ao público, mas o maior número, né, além da TI, depois da pandemia, principalmente, e dos administradores, o maior número são de assistentes sociais e psicólogos. Hoje a gente tem 160 profissionais, então quando nós chegamos em 2010, a gente não era nem 50. E aí a proporção de como a gente chega na defensoria vem desse lugar estereotipado, né, de que eles pensavam que as nossas profissões poderiam contribuir para esse lugar do conflito, porque as pessoas chegavam na defensoria a partir de suas trajetórias individuais e conflitos entre famílias, né, divórcio, guarda, visita, né, que são muito comuns, e eles não tinham ideia ainda de como a gente podia contribuir. E aí a gente chega e fala, não, legal, mas a gente faz muito mais que isso, né? E aí, dizendo de estereótipos, para além dessa questão dos conflitos, e por que a gente sabia que isso era um foco? Eles contrataram inicialmente 17 assistentes sociais via concurso e 37 psicólogos. Então, o foco maior era esse lugar mesmo, né, dos conflitos, e aí eles colocaram muito mais profissionais da psicologia, principalmente no interior, né, na capital, do que assistentes sociais. E para assistentes sociais, eles tinham uma ideia tipo, você tem que ajudar a gente a pensar como é que a gente faz com a demanda da população em situação de rua, por exemplo. A pessoa chega na minha frente, defensor dando um exemplo, né, e fala assim, como é que você resolve a minha vida? E eu não sei o que resolver da vida dele, né. E aí, para os colegas da psicologia, era uma demanda estereotipada da saúde mental, né, das pessoas que sofrem aí, né, com os diagnósticos de esquizofrenia, por exemplo, não tratado, e que tem, né, todo um sintoma de delírio e psicotoriedade, que procuram a justiça para indenizações sobre aquela situação que para ele é real, embora não seja, né, então essas eram as duas iniciais demandas que chegaram assim, tome, a gente não sabe o que fazer com esse povo, e eles chegam na nossa porta e a lei não responde a esses problemas, né? E aí foi bacana que chegou um pessoal jovem, né? Então, assim, a maioria de 25, 29 anos, de uma formação bastante empenhada, cada qual ali, tá? Da psicologia do serviço social, e tinha uma história antes que podia contribuir, né? Então, e num cenário
que é sempre importante, né, gente? A construção do trabalho profissional é dada num cenário, numa conjuntura. Então, cenário de conjunturas favoráveis internamente para a construção de um trabalho dialogado de forma democrática. Nem sempre a gente chega nos espaços dessa forma, então nem sempre a gente consegue, mas a gente pode ir construindo saídas e estratégias. No nosso caso, a gente chegou num cenário democrático, favorável e dialógico, e aí até as nossas atribuições são disponíveis, né, numa deliberação interna da instituição. Então, a instituição, ela se organiza, seus fluxos, seus processos de trabalho, a direção social que se dá para determinados atendimentos são construídos internamente, né, passam pelo legislativo interno, que é o Conselho Superior, assim como as universidades têm, né, seus conselhos superiores, a Defensoria tem um conselho superior e aí normatiza o que é preciso por esse lugar. E as deliberações, a deliberação inicial, que diz como a gente ia trabalhar, como é que a gente ia construir, o que eram os deveres, princípios e atribuições, foram construídas coletivamente. Então, teve opinião de defensor, opinião nossa, opinião da sociedade civil, a ouvidoria da Defensoria Pública é uma ouvidoria externa, né, que é eleita a cada 2 anos pelo Conselho de Defesa da Pessoa Humana, o CONDEP. Então, é uma briga que a gente mantém junto com os movimentos sociais, para que assim permaneça, né, porque isso dá a característica da história da Defensoria de São Paulo, que só foi criada pela pressão dos movimentos sociais, né, embora é um direito constitucional, a sua criação exigiu aí uma movimentação política. Enfim. E aí, dessa construção, quando nós chegamos, por conta desse cenário, de uma administração ali bastante aberta, eles tiveram o entendimento que seria importante criar uma assessoria técnica na administração que pudesse acompanhar o crescimento desse trabalho a ser desenvolvido. E aí eles selecionaram 2 pessoas para ficarem, uma assistente social e um psicólogo, que pudesse acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do trabalho, até porque tinha uma preocupação de que os colegas fossem para as unidades e os defensores requisitassem coisas que não eram pertinentes do ponto de vista institucional. Então, esse é o cenário, fala, nossa, bacana, né, todos nós chegamos sorrindo, felizes, mas nem tudo caminha, né, as forças e os interesses também mudam de lugar conforme os anos. E aí eu cheguei a ocupar esse lugar junto com um colega da psicologia, que é o Paulo Corrara, e aí a gente ocupou 4 anos desse espaço. Do meu lugar, digo para vocês que é muito desafiador, mas que ao mesmo tempo é importante, que é esse lugar também que a gente ocupa dentro dos espaços profissionais de supervisão, gerência, né, e que pode ser muito significativo daquilo que a gente vai dizer para a instituição que nos contrata, como é que nosso trabalho se realiza e quais são as potências desse trabalho, né? Para a gente não se limitar àquilo que é um fazer tarefeiro, né? Então, a gente tentou construir pontos de vista que pudessem entender que a gente também permeia outras decisões, que não é só o trato no atendimento com a população, né? A gente pode pensar a política institucional, né, junto com os outros trabalhadores, incluindo aí os defensores, obviamente, e aí a gente foi construindo esse trabalho, né? O saldo disso foi ampliação dessa assessoria técnica de 2 para 4, e o que eles chamam, e a gente acaba repetindo, de métrica, né? Então, a ideia é de que a defensoria, no seu crescimento, ela tem que ter um planejamento pautado em vários aspectos. Isso a gente não pensou sozinho, pensou ali no coletivo. E entre esses aspectos, entender que não se cresce mais tão desigual, né? Que era 17,37, a gente conseguiu equalizar e entender que pelo menos a cada unidade que cresce de defensoria tem que ter um assistente social e um psicólogo. E aí, claro, conforme a complexidade, isso pode ser reorganizado e pensar que precisa aumentar a equipe. Então, a gente entende, e aí em 2014, que teve uma grande leva, a gente triplicou, né, de servidores das nossas áreas justamente por esse saldo.
E aí é desse lugar que a gente foi ocupando, e aí até, porque aqui são alunos, né, e alunas, esse fazer profissional nesse lugar de gerência e supervisão se deu através do que eu aprendi, e o Paulo também vinha desse lugar, do planejamento estratégico, a gente planeja nossas ações, a gente define metas, a gente pensa o que a gente quer atingir, como a gente quer construir um trabalho. Então, a gente também se orientou por esse planejamento e, no diálogo com os colegas que estavam nas unidades, também falamos, olha, é importante que vocês também façam isso, para que as nossas atribuições, elas encontrem a concretude, né, da sua realização, e cada qual aí na particularidade dos municípios que vai atuar, possa pensar estratégias de fato de enraizar esse trabalho multidisciplinar como uma lógica específica de trabalho nosso, né? De que forma, de fato, assistentes sociais e psicólogos contribuem. E aí a gente, na defensoria, a gente veio ocupar esse lugar que é da judicialização das expressões da questão social. Né? Então, a gente vai ser chamado diretamente para atuar nesse lugar, assim, né? Para dizer para vocês, olha, tudo isso, mas o que é que vocês fazem lá no dia a dia, né? É justamente isso. Então, assim, a gente vai atuar. A Defensoria do Estado, e aí todas as defensorias no Brasil, elas assumem todas as pautas, com exceção da Previdência e da área trabalhista. Então, a área criminal, a área da infância, a área da família, a fazenda pública, que são os processos contra o Estado e contra o município, né, na falta de acesso aos direitos essenciais da população. Então, tudo isso chega na Defensoria Pública. E tudo que já não é fácil. E o que é o complexo disso passa por nós, assistentes sociais e psicólogos, né? Então, uma das coisas que a gente traz é esse trabalho da interdisciplina, né? O cuidado também dessa interdisciplina, não ser algo que se mistura de tal forma que ninguém mais sabe o que está fazendo, mas pelo contrário, como que cada área contribui de forma substancial no cotidiano da população. Então, primeira coisa que os defensores sempre acham que a gente pode contribuir é evitar que o processo aconteça. E aí, entendendo, né, a Bianca foi a primeira pessoa que falou, e provavelmente ela já trouxe essa crítica, né, o que é o judicialização, que é esse judiciário, que é um judiciário extremamente racista, misógino, classista. Então, a gente não pode ignorar do que a gente está falando. Quem é que julga tem cor, tem classe e tem preferência sobre como decide a situação. Então, a gente está falando desse lugar. E quando se atravessa a dimensão de classe, que é o público da Defensoria Pública, a gente vai ter muitos problemas. Então, a não judicialização, de fato, é uma meta institucional, justamente para garantir aquilo que deveria ser mais, não é igualitário, mas é equânime, daquilo que a população entende que é justo na resolução dela, né, e não o contrário, porque quando o judiciário decide, nem sempre a resolução final é a melhor situação, né? Isso quando é a população que nos procura, porque a gente atua nas situações em que a judicialização chega primeiro, e aí a gente lida com as consequências, exemplo do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né, a internação ou as medidas socioeducativas para adolescentes acusados de ato infracional, e as pessoas que são apreendidas, presas, né, no sistema penitenciário. Então, essas três situações atravessam o nosso cotidiano, fora a letalidade policial, e aí a gente recebe as famílias vítimas dessa letalidade policial. Então, é quando a judicialização já atravessou primeiro, e aí a gente vai lidar. Tudo isso atravessa o nosso trabalho profissional. Então, uma das coisas importantíssimas é que a gente estuda muito na defensoria, não tem muito jeito, sabe? Olha, eu brinco até para quem faz estágio aqui. Você gosta de estudar? Porque vai precisar, não tem jeito, não tem como
né? Fazem 15 anos que eu estou na defensoria, esse ano completou 15, e é um desafio cotidiano, diário, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter todo um cuidado, que na graduação isso é dito com frequência para nós, do cuidado do acolhimento, do atendimento, de lembrar que a nossa profissão tem essa dimensão pedagógica, reflexiva nos atendimentos, para além da discussão, eu vou ser polêmica, né, mas preciosista sobre sigilo, tem uma coisa muito anterior, que é sobre cuidado. Então, às vezes a gente fica muito discutindo uma coisa de quatro paredes, de fechar, trancar formulário, e aí a gente esquece de entender como a gente potencializa um atendimento na garantia de direitos, né? E aí eu falo isso, talvez, porque do lugar onde eu estou, muitas vezes, a população conta muito mais com detalhes para o meu colega que faz a segurança na porta do que quando ela chega no meu atendimento, por uma questão de identificação, por uma questão de empatia, por X questões, e não vamos excluir o imaginário social que ronda ainda e que a gente tenta desmistificar do que é o serviço social na vida das pessoas, principalmente no caso da defensoria, da população que a defensoria atende. Então, invariavelmente, quando eu acompanho casos de acolhimento institucional, quem fala, a senhora pode ir lá na minha casa, viu? Pode ir, pode abrir a geladeira, pode ver que está tudo arrumado. E a primeira coisa que eu digo assim, eu não devo e ninguém deve ir lá abrir a geladeira da senhora. Nunca. Não, mas eu quero. Tudo bem, a senhora queira mostrar, mas nenhum de nós deve. Então, esse é um imaginário muito sério, que tem a ver com a história conservadora da nossa profissão, a gente não pode excluir. Então, às vezes a gente estuda FHTM e pensa, ah, senhor, que saco, mais sei lá quantas aulas da trajetória histórica dessa profissão, mas não apreende o que isso significa na construção do nosso fazer profissional, né? E tem a ver com isso. Então, não é por acaso que essa pessoa traz essa informação para a gente. E aí, uma questão que eu queria trazer para vocês, desse lugar da defensoria, então vejam, esse cenário mais ampliado, de um acesso democrático, de uma ampliação de profissionais, dessas demandas, dessa expressão da questão social, e aí o concreto que se dá no trabalho, então a pessoa chega numa defensoria pública, ela é atendida porque ela está ali, porque ela quer ter um acesso a um advogado, é isso, de ordem prática, né? Mas dentro das questões que ela traz, tiver muita complexidade, os defensores entendem que nós, assistentes sociais e psicólogos, podemos contribuir. Luísa, vocês dividem? Ah, isso aqui é do serviço social, isso aqui é da psicologia? Não, a gente não divide. A gente entende que todos os aspectos são transversais e que no diálogo, tanto a gente constrói respostas coletivas. Sim, há a forma de fazer profissional diferenciado, mas os temas são transversais. Então, a gente tem uma agenda, eu trabalho 6 horas, a colega da psicologia também trabalha 6 horas, e aí um parênteses. A defensoria nunca nos deu 6 horas. Foi fruto de uma luta de 9 anos, de 2010 a 2019. Para que a gente pudesse lutar coletivamente, junto com a nossa Associação de Servidores, na Assembleia Legislativa do Estado, para impor no direito nosso e que a Defensoria teve que engolir. Então, nossas 6 horas, eu brinco, não trabalhem mais que isso, se trabalharem, não contem, justamente para valorizar uma luta coletiva de longa data, que nós sabemos que também não é a realidade ainda de todos nós, assistentes sociais, né? Mas por conta dessa jornada que a gente tem de 2019 para cá, a gente não se vê muito, tem uma janela que a gente se vê, eu e a colega psicóloga, mas isso também é uma lógica de todo o Estado, e aí a gente tem, cada qual sua agenda, e vai intercalando e trocando as informações entre os atendimentos para a gente fazer essa interdisciplina, né, sobre pensar as situações. E aí, dessas complexidades, violência doméstica, acolhimento institucional, situação de rua, saúde mental,
processos de vaga para pessoa idosa em LPI, ou residência inclusiva para pessoa com deficiência, questões que precisam compreender melhor como isso se dá, né? Como é que a gente garante um direito sem violar outros ao mesmo tempo. Eles pedem nosso apoio. Esse apoio é tanto para articulação com a rede de serviços. Então, uma coisa fundamental que a gente tem que ter quando está no sistema de justiça, chamado sócio-jurídico, nós não somos a reprodução dos valores do direito. Nós não somos hierárquicos com nenhum colega da rede. Se vocês puderem anotar isso para vocês, o resto vocês constroem. Porque, historicamente, a nossa profissão reproduz às vezes, e assim, reproduz porque nós somos humanos, estamos nessa sociedade, valores dessa sociedade reverberam em nós, e às vezes são eles que a gente reproduz e não os valores da nossa profissão. Mas não reproduzam a hierarquia da instituição na relação com os colegas da rede. Nós não somos isso, nós somos uma profissão historicamente demarcada. E fazer essa horizontalidade de trabalho constrói muito mais direitos do que outras coisas, né? Eu digo isso porque é um trabalho de consistência. Fazer articulação de rede não é fazer reunião, juntar, mandar e-mail, olha, estamos em rede. É você confiar no trabalho técnico que o outro faz, você entender que nessa junção de trabalhos articulados, isso vai garantir o que a pessoa precisa. E às vezes, gente, a gente esquece que o nosso trabalho também é político. Então, a gente também tem que fazer a leitura de realidade sobre quem nós confiamos, qual é o direcionamento social que está impresso naquelas profissões com quem a gente dialoga na rede e com os outros profissionais. Nem sempre, porque é assistente social, está alinhado. E a gente tem que fazer essa leitura política. Às vezes a gente não faz. E aí a gente acha que magicamente a rede vai se dar. Então, também é sobre isso, né? Então, a gente faz, por isso eu falo, tudo isso é articulação de rede, não é simples, né? Então, a gente faz essa articulação de rede para pensar estratégias, a gente faz um trabalho de educação em direitos, a gente também produz, e muito, relatórios técnicos para defensores públicos analisarem a melhor medida jurídica para aquela demanda. Por quê? Porque nessas complexidades que atravessam a vida das pessoas que chegam na defensoria, pode ser que entrar com uma ação, por exemplo, de curatela, que é da área de família, que significa interditar uma pessoa, não é a melhor solução. E aí a pessoa chega lá querendo a curatela de alguém. E aí a gente pensa, olha, uma outra estratégia seria essa, pelo que nós acompanhamos, pela rede, etc. E o defensor também tem elementos para poder fazer isso. A escolha é dele de fazer, aí é uma escolha que ele faz. A posição nossa a gente apresenta. Né? Assim como nas situações de acolhimento institucional. Para quem ainda está estudando, não pegou muito isso, mas para a gente que já vem de longa data. Famílias que sofrem, né, respondem os processos de acolhimento institucional dos seus filhos, elas não tinham direito à defesa. Isso não era garantido. Depois da lei de 2009, isso passou a ser. Mas ainda é um terreno de muitas disputas de narrativas, de muitas dificuldades, né? Então, a defensoria não está em todos os lugares, em todos os municípios, em todas as situações. Então, não necessariamente a família tem um atendimento adequado, e os processos da infância, eles são muito mais da ordem da avaliação social e psicológica do que da ordem da avaliação do próprio direito, daquilo que a lei diz, né? Então, quando a gente entra e acompanha esses processos, a gente acompanha antes, durante e depois. Tanto depois deu certo, foi para a rede e voltou para a família, seja a própria de origem ou a extensa, ou foi para a destituição do poder familiar, porque quem fica com o luto das famílias que pedem os filhos somos nós, a rede e a defensoria. Né? E a gente não fala sobre isso. Né? A gente fala de número de destituições, mas não fala de impactos, né? Então, são essas situações que a gente vai acompanhando. Nos casos de letalidade policial também, as famílias não confiam no brasão do Estado. Foi o Estado que assassinou seus filhos, né? Então, como é que a gente consegue reverberar na rede, reverberar nos movimentos sociais, um trabalho que a defensoria possa ter, que possa acompanhar
para que a gente possa realmente acolher essas famílias e poder discutir o que é o direito delas, e a gente sabe, nesses casos, que nem sempre o direito vai ser alcançado. Primeiro que o filho já foi assassinado, ou a filha, né? Ou os filhos, gente. Às vezes é uma família inteira que se perde. Segundo, que uma reparação indenizatória é bastante complexa, da ordem, da provação de que aquilo aconteceu, né? E ainda quando consegue, nem sempre esse valor financeiro vai chegar a tempo de, se é, não é possível, mas a tempo de reparar do ponto de vista da ordem material o que a família precisa. Então, a gente lida com uma sucessão de violências infinitas nesses casos, né? Fora os adolescentes aí acusados do ato infracional, que recebem duplas medidas, né? É a internação e depois já sai com a liberdade assistida, e se sai com a liberdade assistida, já sai com uma série de coisas combinadas que dificultam a vida desse adolescente e sequer nenhuma medida de proteção vinculada para, olha, veja, tem uma trajetória de desproteção social aqui que também tem que ser olhada. Sobre isso não se fala. E o bizarro é que é sempre o mesmo juiz que analisa as histórias, mas parece que para essa figura profissional as coisas não se encontram, né? E aí a gente faz esse lugar do encontro, né, na Defensoria Pública, nessa relação. E nessas trajetórias de defensoria, assim, só para vocês entenderem, que ótimo, é tudo ótimo, aí não, não é. Então, depois que a gente conseguiu crescer todo mundo, né, e tem uma métrica, dali uns 3 anos, 2017, por iniciativa de alguns defensores, eles pediram para extinguir aquilo que era assessoria técnica na defensoria, porque não era cabível, não estava dentro, não deveria ter sido. O argumento era estritamente legislativo, mas a gente sabe que o motivo era estritamente político, porque aí a gente tinha ocupado uma relação de igualdade, né, com o defensor público, e isso incomoda. Né, sempre vai incomodar em qualquer lugar, relações de igualdade, né, quando existem hierarquias presentes. E aí a gente não ganhou essa conversa, a gente perdeu esse lugar, e aí foi criado um grupo de apoio interdisciplinar que é subordinado a uma outra assessoria. E aí o recado ficou bem dado. Nós queremos vocês no lugar de subordinação que lhes cabem. Isso gerou inúmeras comoções internas, discussões entre nós, dificuldades, uma série de questões, mas a gente aprendeu que a gente também faz nossas lutas políticas mesmo sem a instituição reconhecer o lugar. Né? Então, a gente criou o coletivo antirracista, a gente milita na associação de servidores, eu faço parte da associação, outras colegas já fizeram antes de mim, então a gente vai construindo estratégia, a gente faz a construção do trabalho nas nossas unidades, mas aí o recado ainda permanece esse, nós não conseguimos retomar, daqui a pouco vai fazer 10 anos, né, dessa decisão, e nós não retomamos. Então, para vocês verem que apesar de termos chegado num lugar muito democrático, de construção, esse lugar mudou de onda e foi para um outro caminho, que é o risco de todas as instituições se encastelarem, né? A Defensoria tem uma história de movimentos sociais, de luta política, mas as forças também internas, né, existem, e as tensões também, tanto para mudar a lógica da ouvidoria, da defensoria, para mudar como que a defensoria se direciona, e uma série de coisas. Então, a gente sempre tem que seguir desse lugar profissional atento sobre por onde a gente caminha, né? E aí, para ir fechando, e vocês poderem me dizer, e eu direcionar melhor também o que vocês gostariam de saber, desse trabalho, já que a gente opera nesse lugar explícito, que é da judicialização dessas expressões da questão social, a gente sempre tem que ter a atenção sobre esse lugar, do que é a criminalização dessa pobreza, do que é o punitivismo que é imposto nessas relações,
E é uma desconstrução constante sobre o lugar das famílias, das mulheres, dos homens, dos adolescentes, das crianças, que precisam de atenção da Defensoria Pública, inclusive naquilo que é construir uma democratização de acesso à justiça, que é esse lugar que a Defensoria ocupa enquanto política pública, uma política pública de acesso à justiça. Mas ela não está em todo o município. E mesmo quando ela está sempre numa região central, até para facilitar o acesso da população. Mas nós, assistentes sociais, quando a gente está atento ao nosso projeto político, profissional, a gente sabe que a gente tem que pensar sobre isso também. Então, assim, como é que a gente garante o acesso democrático a essa instituição? Que forma a gente encontra construções possíveis, né? Por exemplo, na cidade que eu estou, que é a cidade de Osasco, região metropolitana da capital, a gente construiu uma saída interna na unidade, dizendo, olha, há casos complexos que a rede acompanha e a pessoa não consegue chegar e ela não tem acesso às tecnologias de informação. Então, não adianta propor atendimento virtual para facilitar. E aí a gente vai construindo saídas para cada situação concreta que acesse a população. Então, a gente tem sim que sair sempre de trás da mesa e se prender menos nas quatro paredes que nos sustentam, às vezes não, né? Mas que dizem da salinha que a gente está para poder permear essa profissão por outros espaços, né? Então, é um pouco desse lugar, dessas atribuições que a gente tem de forma mais geral, desse lugar que a gente atua e desses desafios, né, que é um desafio com o executivo, na execução das suas políticas públicas, e com o judiciário, na forma que ele julga os processos judiciais. Gente, vou parar de falar, que eu vou para sempre. E aí eu já vi que o pessoal tem questões aqui. E aí eu abro e aí a gente vai retomando, tá bom? Incrível, Luísa. Nossa, a gente fica ouvindo, assim, né, a sua fala agora e pensando também na fala da professora Bianca, né, da Bianca, o quanto que esses espaços socioocupacionais, eles vão reproduzindo as mesmas práticas, né, as mesmas hierarquias, as mesmas formas arbitrárias, né, de, de organização do espaço de trabalho da gente, né? Então, eu sempre falo para o pessoal na sala que os juízes, no meu caso, né, lá do Poder Judiciário, que eles fazem uma intromissão no nosso trabalho, na medida em que, quando eles vão pedir para a gente, pedir não, né, que eles não pedem, eles mandam, para a gente fazer algum estudo social, eles já estabelecem a metodologia que você tem que usar. Então, você fazer estudo social com visita domiciliar, como se isso fosse uma atribuição dele, né? Como se nós, né, não tivéssemos autonomia para definir qual metodologia, qual estratégia a gente vai utilizar para o nosso trabalho. E aí, quando você traz isso, né, sobre essas estratégias de intervenção, na sua fala, fica muito evidente essas possibilidades da gente trabalhar, né, e como que a gente faz isso. E eu também ministro a disciplina de estratégia em serviço social, e quando você traz isso, é muito bacana, porque dialoga com as minhas conversas em sala de aula, nesse sentido, a gente sempre ter autonomia, né, de como a gente vai trabalhar, dos instrumentais que a gente vai utilizar, da gente não deixar que esses magistrados, esses membros, né, dessas instituições, digam ou não o que a gente precisa fazer. E aí você traz a necessidade da organização coletiva para isso, né?
da gente saber que o nosso trabalho ele não está ali sozinho, que o nosso trabalho ele vai complementar um trabalho do outro, que não é um trabalho, não é só o nosso trabalho que vai dar conta de atender o direito daquelas pessoas que estão juntos, né, que vão buscar esse direito na defensoria ou em qualquer outra instituição. Mas é o conjunto desses trabalhos, né, que vai, de alguma forma, responder minimamente ali aquela questão que, a pessoa, né, a classe trabalhadora, que é quem a gente atende, comparece nos nossos serviços, né? E pensar o quanto que é desbravador, né, tanto na Defensoria como no próprio Ministério Público, como a Bianca colocou na semana passada, esse processo de você ter que construir, né, o seu trabalho para que ninguém justamente interfira ou imponha um jeito de trabalhar que muitas vezes está baseado nesses estereótipos, né, que são colocados para a nossa profissão, e a gente sabe por todo o processo histórico mesmo de construção da nossa profissão, né? Então, ver você falando isso, né, ouvir você falando isso, e aí a gente tem aqui, né, os alunos e alunas aqui em sala, que são coisas que eu também falo em sala de aula, é muito bom para que eles percebam que isso não é somente um discurso que está colocado, mas é uma prática que existe, né? Uma prática que existe de hierarquização da nossa profissão, especialmente nesses espaços considerados no sistema de justiça, né? Que são instituições cada vez mais sólidas, mais rígidas, que não tem nenhum tipo de flexibilidade, que a gente tem que estar o tempo todo na resistência, né? No embate, no conflito, para poder minimamente trazer algo coerente com a nossa profissão para isso. E pensar também, Luísa, na própria postura dos profissionais, porque, como você, né, mencionou, você sinalizou na sua fala também, infelizmente não são todos, né, colegas que vão para esse enfrentamento, né, que acabam sucumbindo a essas demandas, a essas imposições que vêm de cima, né? Então, a importância dessa coletividade, da gente estar lutando junto, para que a gente possa resistir mesmo e que a gente garanta que a nossa profissão seja cumprida da forma como ela é determinada na própria, né, lei que regulamenta a nossa profissão e no nosso código de ética, né, porque muitas vezes são imposições que ferem, inclusive, o nosso código de ética. Então, pensar um pouco sobre isso, né? Então, acho que é bacana, só falar assim, muito importante, especialmente quando a gente está falando de uma universidade pública como é a Unimontes, que também passa pelos seus perrengues, né? A gente sabe disso. Há uma crise, mais uma ideia, né, de precarização cada vez maior dessas universidades públicas, né, por meio de várias coisas, e a gente pensar que a gente está numa universidade pública, laica, com ensino de qualidade, socialmente referenciada, e que a gente tem essas falas assim que você trouxe, para nós é muito importante, para que as pessoas pensem, né, e saibam que há outros caminhos, que há outras estratégias, que há outras possibilidades que não atender ao sistema, a essa sociabilidade capitalista, né, sociedade do capital que é nos imposta, que há a possibilidade de um outro caminho e que a gente precisa lutar por isso, né, e não lutar para a manutenção das coisas, né, do status quo, como ele se apresenta para a gente, mas pensar, inclusive, em outra sociabilidade, a partir, inclusive, da nossa prática. Não é somente a nossa prática que vai resolver isso, mas eu penso que nossa prática já é um caminho bem pavimentado e que a gente precisa dar continuidade a essa pavimentação para que outros venham e possam também fazer participar desse processo, né? Não sei se o Thiago quer fazer alguma consideração antes da gente entrar aqui, porque o pessoal aqui já deixou algumas coisinhas aqui no nosso chat.
Não, acho que vamos seguir para a conversa pessoal, e aí acho que depois também eu vou fazer uma conversinha com a Luísa, e a gente vai. Maravilha. Eu vou, então, Luiz, eu vou então ler aqui, o pessoal que tá aí online, se quiserem depois abrir o microfone para falar, levanta a mãozinha que está aqui embaixo, ou sinalizem aqui no chat que querem falar, e a gente abre o microfone. Enquanto isso, a Ângela, eu vou trazer aqui algumas considerações que foram colocadas. A Ângela colocou, e vamos de mais uma jornada acadêmica com a professora Luísa Barros. Maravilha. E aí a Ângela vai dizer o seguinte, ela está perguntando aqui para você, Luísa. Doutora Luísa, em que momento da sua trajetória acadêmica você percebeu qual seria a sua área de atuação no serviço social? Como faço para identificar a área que acompanha o meu caminho? Aí ela complementa. Em quais experiências, estágios, disciplinas, projetos ajudaram você a escolher a área em que trabalha? E ela faz uma consideração. Eu gosto muito do serviço social, mas não descobri qual seria a minha área, embora sempre gostei de trabalhar nas escolas com crianças e adolescentes. A Bianca também, Bianca Amaral, ela faz uma consideração e uma pergunta, né? A Defensoria Pública é um espaço bastante almejado pelos alunos de graduação em serviço social. Como a senhora analisa a utopia que esses estudantes constroem em torno desse campo, frente à realidade marcada pela precarização do trabalho, pela hierarquia institucional e pelas relações de poder que atravessam o exercício profissional? Muito obrigado, Bianca, aí, pela sua participação, pela sua pergunta. Obrigado a Ângela também pelas suas considerações. A Ângela e a Bianca são duas alunas muito participativas também, em sala de aula, e se reflete aqui também no próprio chat. Com você. Eu vou responder as duas, se alguém tiver levantado a mão, daí depois então a gente abre, né? Bom, Ângela e Bianca, muito obrigada. Ângela, não me chame de doutora nunca, tá bom? Não precisa e não quero, né? É uma questão, acho que por tantos anos no judiciário, o doutor ocupa um lugar para mim muito ruim, né? O lugar da pessoa que se impõe, embora a gente sabe, né, que é um título importante, né, que diz da nossa trajetória, o quanto a gente estudou, né? Mas e aí eu sinto isso, né? Foi financiado por órgão público, então é uma pesquisa que eu devo a todos e todas, né? Então, não, doutor é só o título mesmo, mas não de jeito algum, né? É, e aí, suas perguntas são ótimas, né? Porque eu estava até falando um pouquinho antes da gente começar, que quando eu estava estudando, eu queria ser da educação popular. Então, eu queria estar ali, fazer Paulo Freire acontecer na veia. Nossa, era um negócio que me encantava, assim, eu ficava emocionada. Aliás, eu fico emocionada fácil até hoje com muitas coisas. E aí, essa emoção de estar ali, de fazer, né, de refletir, desse processo de tomada de consciência, de ser, de fazer, de mudar a sociedade, aquela coisa. Eu queria estar ali, onde as coisas estão fervendo, né? Mas nas minhas experiências, porque é isso a gente quer, mas não necessariamente o que é apresentado para nós vai nos levar por esse lugar, né? Então, eu cheguei a fazer estágio na época do programa Renda Cidadã em São Paulo, em 2003, que era coordenado pela professora Aldaís Sposati, aqui no município, e que tinha um programa de acompanhamento das famílias, foi feita uma parceria na PUC. Ali era um pouco próximo daquilo que eu gostava, que é fazer grupo, fazer, né, ouvir as famílias, pensar temas mais gerais, de estar dentro do território, eu gosto disso até hoje. Vejo que apesar de não ter ido, esse gostar de fazer e ir por esse caminho, ele me atravessa até agora, né? Eu brinco com os defensores, olha, se me der um carro e uma pessoa dirigindo o carro, só me deixa aí que a gente vai fazer várias coisas por aí, né? Mas tem a ver com esse lugar dessa movimentação. Então, assim, daquilo que eu queria de fórum íntimo, não foi o que aconteceu, né? E aí o meu último estágio foi encaminhando para esse sócio jurídico. E aí você faz uma pergunta, que disciplina, que experiência você
avalia, né, que te marcou, que fizeram você gostar. Tem uma coisa importante, e eu já falei isso diretamente para a professora, quando eu estava no último ano da graduação, nessas experiências da gente conhecer pessoas que estão lá na ponta atuando, eu tive o prazer imenso que a Eunice Fávero entrou pela porta da minha sala e foi contado o que era o trabalho do judiciário. Para quem não teve a oportunidade de conhecer a Eunice é uma pedra preciosa no serviço social, né? E aí ela sempre foi, pelo menos eu tenho esse entendimento. Isso era 2004, quando eu a vi, já tinha lido, a professora já tinha trabalhado com a gente o texto da professora, texto muito didático, muito bem colocado, isso fazia sentido para mim. E aí vem essa professora e conta da história dela. No ano seguinte teve um concurso TJ, eu não tive dúvida, porque é isso que fazem a gente fazer escolhas, que você está me perguntando, né? Eu tinha conhecido uma profissional que eu gostei muito, veio um concurso da área daquela profissional que eu gostei muito e eu me encaminhei para ali, né? Não, por exemplo, o concurso da educação está acontecendo agora, né? Não estava antes, né? Toda uma batalha aí por esse lugar. Mas enfim. E aí, por exemplo, isso me marcou, né? Marcou muito. E eu fiz essa escolha e não me arrependo, né? Primeira vez que eu falei com a Eunice fora desse lugar, que daí eu também já era formada, eu ainda me sentia aluno de graduação, falando, nossa, gente, assina aqui para mim, né? E hoje eu tenho a alegria de dizer que converso com a Eunice, como converso com uma das pessoas queridas da minha vida, né? Então, quem tem essa sorte, é uma sorte mesmo. Mas prazer para vocês que há coisas que a gente gosta muito, e às vezes esse gostar muito. Não necessariamente a gente vai trabalhar na área, mas ele vai nos atravessar para a forma como a gente se posiciona, a gente se coloca, a gente se movimenta na profissão, naqueles espaços. Até quando eu fui do TJ, que é um lugar bastante fechado, hierarquizado, né? Por eu estar no interior e ninguém usar o carro para nada, no tribunal acho que ainda é assim, né, Ade? O carro é disponível para a equipe técnica. Gente, eu tinha um carro disponível. Vocês acham o quê? Ficava eu andando para cima e para baixo. Eu ia no serviço de acolhimento todo dia. Eu passava no conselho tutelares toda hora. Eu falei assim, gente, chega, não quero mais receber nenhum processo dessa história. Vamos pensar diferente, porque está na gente. Nessa forma de movimentação, a instituição não nos define. Ela pode criar situações de limite, sim, que daí depois já entra ali na pergunta da Bianca também. Vai criar dificuldade? Vai. Se eu disser que não, estou mentindo profundamente. Né? Nos meus poucos 4 anos de tribunal, tinha um juiz bastante rígido, que ele queria ser desembargador. Era o sonho da vida dele. Então, ele já exercia a hierarquia desembargador dele desde lá. Então, um dia qualquer, ele cismou que não podia mais usar o carro todo dia. Aí eu pensei, vai ver que vai usar para outra coisa. Aí tudo bem, né? Uso da gestão pública do serviço. Não, não. É porque ele não quer que saia toda hora. Tá bom, então, no dia que eu sair, eu posso sair a hora que eu quiser. Posso, então eu vou sair o dia inteiro. Eu vou chegar às 8, vou sair às 4 e vou sair o dia inteiro. E ainda o motorista, meu amigo, inclusive fez serviço social depois, disse assim, Luísa, você causa sem causar, é meio agressivo passiva você, né? Eu não estou sendo nada. Ele disse que eu não podia sair todo dia, mas no dia que eu saí, eu podia sair, não podia? Não estou fazendo nada de errado. Enfim, sobre isso, quando a AD traz também, por exemplo, uma determinação no processo, que a gente tem que fazer estudo social com visita domiciliar. E eu nunca esqueço da Eunice, que nos diz que estudo social não é relatório, né? Estudo social é estudo social. Então, você quer visita? Você vai ter a visita, vai ter a reunião da rede, vai ter minha visita no conselho tutelar, e aí vai ser um negócio gigante. Você queria estudo social? Não queria. Então, são essas impertinências que nos ensinam na graduação que a gente tem que manter com a gente, nos horizontes, né? Então, acho que é um pouco desse lugar. Sobre vocês identificarem os caminhos, é como a construção de um TCC, eu diria, né? Aquilo que mais inquieta vocês.
E aí a inquietude pode levar para os caminhos profissionais que fazem sentido, e pode ser que a vida direcione para outras situações, gente. E as condições objetivas também. Então, pode ser que seja necessário, sejam vocês que sustentem a família de vocês. Então, vocês vão procurar um concurso que pague mais em termos financeiros, e está tudo bem, desde que a gente tenha o compromisso ético e político. Mas vocês vão fazer a realização de um trabalho comprometido, combativo, não importa onde vocês estejam, né? Mas, mesmo quando a gente quer muito, sempre vai ter essa balança. Então, não necessariamente, gente, porque a gente vai escolher na graduação, a gente mantém. Pode ser que no nosso desempenho da formação a gente ache, estava legal, mas agora eu queria fazer outra coisa. E é isso. E ainda bem que é isso, porque a gente pode se movimentar mesmo nessa sociedade capital que nos limita. O capitalismo nos limita, de fato, infelizmente, né? Bom, se eu não respondi muito bem, Angela, você, por favor, fique à vontade e eu respondo de novo, tá? E aí, Bianca, indo por essa questão que você fala, né, que a defensoria é um lugar almejado pelos alunos, eu fico feliz, porque a gente quer mesmo, que a gente diga, olha, tem muita gente, vamos abrir concurso, né, o nosso sonho que está no horizonte é que tenha defensoria, pelo menos no estado de São Paulo, nos 645 municípios, e aí a gente ainda vai ter muito cargo para frente, né, muita gente para chegar junto, e aí a defensoria é esse lugar que nos ilude às vezes, né, porque a gente fica muito animado, é um lugar institucional bacana, tem seus princípios sérios de compromisso, mas é formado por seres humanos dentro dessa sociedade capitalista. Então, a gente vai encontrar defensores e defensoras que, na relação hierárquica, é com eles que a gente presta conta do nosso trabalho, e que são ótimos, e que a gente testa parceria junto, que a gente surta junto com o executivo, e que a gente constrói estratégia, inclusive política, para dizer, nós vamos para a reunião e nós vamos falar assim, se falarem errado, a gente fala A, B, C, igual militância estudantil, militância em movimentos, a gente faz. E tem defensor que vai se limitar àquela relação estritamente institucional e hierárquica, né? Quais são as vantagens de um trabalho na defensoria? Muitas, né? Mas nas relações hierárquicas elas se colocam. Então, veja, quando eu conto para vocês que nessa história a gente perdeu um cargo institucional importante, não fui eu que perdi, foi a categoria inteira. Eu já nem estava lá, na verdade, quando a gente perdeu esse cargo. Mas a gente segue tecendo construções, é porque no nosso cotidiano tem gente querendo construir. Enquanto houver gente querendo construir, a gente constrói, né? Então, a relação da hierarquia, quando a gente lida em todos os espaços, e vai lidar nos nossos espaços institucionais. Então, a defensoria tem muitos defensores por unidade. Assim como a gente faz leitura de realidade com a rede, a gente faz para dentro também. Com que defensores eu vou trabalhar? Eu não vou atrás de quem não quer conversar, ou de quem não quer trabalhar. E também me limito a responder estritamente necessário com quem prefere a hierarquia. Lidar com a hierarquia tem limites. Não esqueçam que assédio moral é crime, né? Então, a gente sempre tem que ter muito bem isso, porque se passar pelo assédio moral, a gente devolve e a gente segue o caminho certo de ser feito as coisas. Mas, se é só uma questão de manter a hierarquia, eu que mando e pronto, a gente constrói. Uma estratégia, até para dizer, Luiz, tá falando aí, mas não entendi como é que faz na prática. Quando eu vim para a unidade, estava nessa construção da política, vim para o meu trabalho da unidade, dia a dia. E aí tinha essa coisa de dizer, não, tem que fazer a tal da conciliação. Eu não gosto disso, nem uso essa palavra. E aí, traduzindo em miúdos, é você poder conversar com as pessoas, entender os conflitos, saber se as pessoas têm possibilidade de pensar coletivamente sobre aquele problema e resolver sem o judiciário. Falei, isso aí, ok, todos nós fazemos, o CRAS faz, o CRES, todo mundo faz isso o tempo todo. Mas não é conciliação, né? Eu entendi que eles queriam que a gente atendesse na prática. Quando eu entendi que o problema era, olha, a gente quer que vocês atendam, isso aqui é um problema, a gente acha que a lei não resolve. Falei, então tá, me dá cá o problema, mas a forma de trabalho é nossa, pode ser?
Não precisa mais me mandar dizendo que é conciliação, manda assim, olha, é um problema de divórcio, mas aí tá conflito, tá bom, ok, já entendi, que juridicamente qual que é o problema que você já entendeu, deixa o resto aqui, depois a gente devolve, porque a gente é a função do meio, né, não acaba na gente, vem e depois volta. E aí as coisas tranquilizaram muito. E aí, como não tinha serviço social quando eu cheguei, então tinha muito esse lugar dos conflitos. E aí a gente foi abrindo a questão do criminal, do infracional, da fazenda pública, da infância, falei, só traz para cá. Nós podemos fazer muitas coisas juntas aí, né? Pensamos ação civil pública, que juridicamente, mas pode ser extrajudicial também. Então a gente vai criando. Ah, é muito trabalho, é. A gente puxa trabalho, mas aí a gente puxa trabalho e lembra da necessidade social da nossa profissão e justifica mais trabalhadores. Então, são estratégias que a gente sempre tem que ter no horizonte do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Se eu não tenho muito trabalho, também não tem para que ter mais trabalhadores. Mas, na prática, a gente sabe que a defensoria não é suficiente para os municípios que elas estão. Nós precisamos triplicar de defensoria para o município e ainda para ter mais gente. A gente precisa que esse trabalho apareça. Né? Então, a gente precisa sair um pouco do eu explico o que eu não faço, para ver o que nós fazemos e como fazemos da melhor forma. Né? Então, é um pouco por aí que a gente também vai desconstruindo, embora não 100%, as hierarquias institucionais. Muito bom, Luísa. A Ângela falou que está contemplada na resposta e agradeceu muito a sua fala também. Tiago, quer colocar alguma coisa? Quero. Acho que sua fala vai fazendo a gente refletir algumas coisas, Luísa. E aí acho que pensando nesse processo de formação, e aqui eu estou esse semestre com disciplina de fundamentos e disciplina de pesquisa, né? E aí eu ia pedir, se for possível, assim, para você falar um pouquinho de duas coisas muito específicas, que esse processo seu na defensoria, né? E aí acho que tentar relacionar isso um pouco com a importância da pesquisa, né? De como a gente vai produzindo pesquisa e como a gente de como a nossa produção de conhecimento, e aí pensando nesse boom que a gente teve de 90 para cá na produção do conhecimento, especificamente no serviço social, como que isso vai subsidiar ali o nosso cotidiano, e aí mais especificamente a defensoria, né, na defensoria pública, porque aí é isso, a gente está entendendo que você, né, você já traz isso, que entra na defensoria e a gente não para de estudar mais, né, e aí acho que são produções muito específicas, né, então a falta delas, ou se elas existem, como que a gente vai trabalhando com isso, acho que essa é uma questão. E aí eu fico pensando também na população atendida, e aí muito pensando em São Paulo, né? E aí fico pensando, você falou um pouquinho, assim, você começou a falar um pouco, mas eu queria pensar especificamente na população atendida, pensando num grupo muito específico que é a população LGBT, que é IAPN+, com foco para a população trans, né? E aí é, tentar falar um pouquinho disso, como que é? Essa população, ela chega para a defensoria, ou quando ela chega, a gente entende que ela vem por meio de atendimento da população em situação de rua, né? Assim, acho que tentar falar um pouquinho disso, se você tem alguns exemplos aí para a gente dialogar. Oi, Ti. Não, ótimo, ótimo que você trouxe essas questões. Bom, da pesquisa, né, tanto eu tenho, né, experiência de colegas que fizeram estágio comigo, de que eu chamo de amigas hoje, e que na experiência do trabalho ali, né, acompanhando essa formação, é, mudaram o projeto de pesquisa delas de TCC para algo que a defensoria, né, fez com que elas se movimentassem, a exemplo da saúde mental, né, então, saúde mental
a gente sabe que tem um alcance muito maior, e nós temos uma participação bastante significativa, mas ainda é estereotipada como de outras áreas, e não nossa, né? E nos atendimentos da defensoria, por acaso, os casos de saúde mental caem comigo, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A nossa agenda é aberta, vai sendo agendado ali, conforme está aberto o horário, e aí elas caem comigo, que sou assistente social. E aí uma estagiária, hoje ela trabalha na saúde mental do Pop Rua, em São Paulo, e ela ama, com todas as contradições e violências que vocês devem estar acompanhando por aí, que acontecem aqui, né? Mas ela fala, Luísa, eu fico, mesmo na dificuldade, realizada, porque eu acho que é isso, né? A gente pode fazer muito. E aí ela mudou o tema dela, depois que a gente entendeu uma pessoa, e ela falou, Luiz, o que é esse universo aqui, né? E aí eu falei assim, olha, não nos cabe o julgamento disso, porque isso aí é da medicina, né? Nem nenhuma terapia, obviamente, mas de quais são os impactos na vida de uma pessoa que procura justiça e a saúde mental é bastante agravada, né? Como é que a gente lida com isso? E que a lei não vai responder a isso, porque não tem como entrar, vai indenizar quem, né? Se aquilo é fruto do processo de sofrimento mental dela, né? Então, essa é uma questão, né, por exemplo, que eu já passei. Então, é a minha própria experiência, né? A minha tese de doutorado, ela é fruto de uma profunda e inquietante indignação que me atravessa diariamente, que é a retirada de crianças e adolescentes das famílias de forma violenta pelo Estado, principalmente no caso de bebês, que são, na maioria, retirados de mulheres em situação de rua, né, porque se subentende de forma conservadora, preconceituosa, que a princípio, por óbvio, essas mulheres não teriam condição de maternar, né, então, a minha pesquisa de doutorado vem desse lugar, né, e eu fiz essa pesquisa e ela é uma coisa que se movimenta, né, então ela não é só a pesquisa para eu colocar a boca no mundo e dizer, olha, o que eu vejo aqui, né, então, referentado por um processo válido, institucionalizado, que é o doutorado, mas a gente vem tecendo construções diárias, inclusive, de reflexão com a rede. A gente vai ter no próximo mês uma atividade bastante grande, assim, envolvendo Secretaria da Assistência, da Saúde, conselhos tutelares, porque a gente foi construindo uma rede, e a rede naquela dimensão, pessoas que nós confiamos, para evitar a judicialização de bebês. Evitamos todas? Não, porque o capitalismo é muito forte e atravessa muito mais a vida das pessoas do que a gente consegue alcançar na sua desproteção. Mas muitos casos foram evitáveis. A rede, inclusive, por provocação, fez uma pesquisa sobre números de acolhimentos antes e depois, né? E a gente vai fazer, por exemplo, essa atividade maior, que vai vir muita gente, e aí a gente vai fazer esse processo de socializar conhecimento produzido a partir de, né, então, o quanto a pesquisa, ela é esse lugar encantador, né, eu também dou aula de pesquisa, e eu falo, assim, os alunos falam, tia, eu vou morrer, eu vou infartar, o TCC já está me tirando sono, no sexto período isso, né, já. E aí no oitavo eu já ouço assim, Luísa, eu estou pensando em fazer um projeto de mestrado. Falo, cada um que fala um negócio desse para mim, eu tenho vontade de chorar de emoção, porque é isso que a pesquisa é, né? Ela é ao mesmo tempo desespero, como é que eu vou fazer tudo isso, virar um negócio, não sei quantas páginas, professora, não sei, não sei. E de repente a pessoa já está ali, né, pensando que aquilo é um projeto de mestrado, que ela quer aprofundar, né? Então, eu brinco, né? Brinco porque eu também aprendi junto, né? Fiz iniciação científica, quase morri também. Aí no TCC eu já estava morrendo menos. No mestrado eu morri um pouco menos, mas no doutorado eu quase fui de novo, né? Mas aí, gente, é porque são processos. Eu sempre falo isso, que a gente esquece da nossa humanidade, né? A gente também é pessoa que é atravessada o tempo todo pela nossa vida, pelas nossas histórias, pelas nossas situações, e às vezes as nossas situações estão muito mais fortes em determinados momentos que a gente está pesquisando,
E aí isso se atravessa, né? Mas o quanto é bonito, né? E é isso que o Thiago fala, né? Esse reforço dos anos 90 para cá, mas o quanto isso dá esse status fundamental para a nossa profissão, ocupar esses espaços de debate, de diálogo, de produção de conhecimento, disputa de narrativas importantíssimas na defesa de direitos, né? Então, vai sobreviver, Aline, tô vendo aqui, ela escreve, sobrevive e aí depois conta a história, vai ser ótimo. E aí acho que é sobre isso, né? Acho que pesquisa é esse lugar inquietante que nos movimenta. Então, é tornar, socializar, né? Primeiro conhecer melhor o que é essa inquietação, né? Como é que a gente se organiza nessa inquietação, como é que a gente produz informação, como é que depois essa pesquisa, para além de uma produção acadêmica, ela subsidia tantas ações, né? Políticas, profissionais, enfim. E a outra pergunta, né, sobre essa população, né, principalmente a população trans, que muitas vezes vem, né, para os espaços aí mediadas pelas políticas da população em situação de rua. Vou dizer do meu lugar da unidade de Osasco, porque é isso, né? A capital é imensa, também tem questões. A capital de São Paulo tem um núcleo, né, que agora ele se dividiu. Então, um núcleo especializado que pensa essas questões, que é o Universes. Então, tem uma preocupação de política institucional da defensoria com essa população, isso é fato, mas ainda muito, né, devagar. Então, por exemplo, em Osasco, se pensar, tem uma preocupação institucional, como é que isso se materializa, nessas articulações com a rede que a gente sempre tem desse lugar do trabalho técnico, foi criado o Centro de Referência da Cidadania e da Diversidade, e nesse centro há uma pessoa que trabalha lá, que já trabalhou em outros serviços, que já tinha uma interlocução com a gente, e que veio construindo passos para essa população chegar, porque a população não chega na nossa porta. E quando chegava, o entendimento do que é que está sendo pedido, né? Então, muitas vezes eu atendi, não era para ser caso de atendimento de alta complexidade nem nada, era um pedido de retificação de assento, e que apesar, gente, é aí que entra uma questão, de ser hoje tudo cartorário, então basta ir no cartório, não basta ir no cartório quando se trata da população trans, que não tem acesso à renda, não tem dinheiro para pagar as custas dos cartórios. Ah, Luiz, é muito? Para quem tem zero, R$ 800 é muito dinheiro. É sobre isso. Né? Então, veja, a gente teve que fazer um alinhamento com os colegas da rede para os defensores entenderem qual que era o problema. Para dizer, então a gente vai judicializar a gratuidade. É isso mesmo. Até talvez furar a bolha, entender que o cartório tem que dar gratuidade para determinado perfil de renda, simples assim. Já que não é simples assim, diria Brecht, defender o óbvio, é isso, muitas vezes, que a gente faz. Então, a gente faz essas construções. E muito recentemente também, a própria unidade da defensoria, não, tá vindo muito caso, gente, uma vez a cada 2 meses, né? Muito caso, não dá para vir pela rede. Aí eu disse assim, é aquilo da construção política, para a colega, vá lá no núcleo da defensoria e diga que a unidade não quer atender. Luísa, mas aí não tem problema, mas quer? Tá atendendo? E eu estou tentando fazer entrar, eles não querem deixar, a resposta é não, então tem que dizer. Aí criaram um convênio. Veja, olha a inconsistência. A defensoria existe no município. A população precisa de atendimento. Mas estava a criar só um fluxo que facilitasse o acesso. Só, tá bom? Precisa de mais problema? Não. Vamos criar um convênio para os próprios defensores atuarem no centro, que significa, em termos de orçamento público, mais dinheiro, porque o defensor se desloca da sua atribuição e vai para o centro atender. Ele ganha uma porcentagem de dinheiro mês para estar lá, que não estava na conta do orçamento da defensoria.
É culpa do executivo? Não é, porque o executivo tentou a forma correta. Nós, assistentes sociais, tentamos também. Mas a resposta burocrática foi essa. Então, são estratégias que a gente cria, mas para dizer isso, é invisibilizado ainda, sim, né? E, por exemplo, a população trans que está em situação de rua, às vezes com os atravessamentos de uso de substâncias, que às vezes consegue se colocar ou não consegue chegar nos espaços, às vezes não chega. E aí tem as inconsistências do próprio município, que por acaso, aproveitando a sua pergunta, essa semana, a coordenação do Pop Rua me mandou uma pergunta: como é que vocês estão atendendo esses casos? Aí eu falei, viu, o próprio município tem um centro de referência, né? Mas ok, vamos ser educados e explicar, né? Olha, a gente está com assim, mas eu acho que é mais cuidadoso passar por lá, porque lá não só já está com atendimento da defensoria, já que tem, está sendo pago a mais, né? Garante. Tem o atendimento da defensoria lá, além de outras políticas que elas articulam na particularidade daquela situação. Ah, sim, nossa, a gente não tinha pensado nisso. Então, é sobre esse lugar, né, que o executivo ocupa, e não é pela falta de uma consciência, de um trabalho sério, não é isso, porque tanto essa coordenação do Pop Rua quanto são pessoas super sérias, pessoas que eu confio no trabalho de rede, mas é quanto isso também sobrecarrega o cotidiano a ponto de você esquecer de olhar como o próprio município está organizado para garantir o direito daquele segmento que você está atendendo, né? Então, na defensoria, a gente acaba ocupando quer dizer, deveria, se todos fazemos, não sei, mas deveria ocupar esse lugar de poder olhar para todas essas questões, né? E, por exemplo, tirar da invisibilidade essa demanda que é extremamente séria, né? Atravessada por conflitos familiares, uso de substâncias, uma série de questões. E quando não, toda a questão de não conseguir acessar um direito que está em lei, mas que tem um atravessamento econômico, né? Obrigado, Luísa. A professora Luísa, infelizmente, ela tem um compromisso com os alunos dela às 11 horas, então a gente vai precisar liberar ela um pouquinho mais cedo. E aí, então, Luísa, né, só para a gente pensar aí, para finalizando mesmo, para você poder ter um tempinho de tomar uma água, fazer alguma coisa, que a gente acabou tomando seu tempo quase todo, né? Só aproveitando, inclusive, esse tom aí que o Thiago deu para a pergunta, para pensar, por exemplo, o perfil, né, das pessoas que a defensoria atende, e pensando aí, né, na minha área de pesquisa, que é a própria questão racial, como é que isso se apresenta nesse sentido, e que, falho engano, a defensoria acho que tem um núcleo de igualdade, não sei se o nome é esse, mas que vai tratar dessas questões raciais, né, e tal. E aí, só para complementar, a Maria Fernanda também mandou uma pergunta aqui: como o serviço social lida com as pessoas em sofrimento mental, principalmente em questões de esquizofrenia, em que há uma fusão entre o real e o irreal? Não sei como é que você vai sair para responder essa pergunta e o que cabe a nós do serviço social nesse sentido. Mas muito obrigado, Maria Fernanda, pela pergunta. E aí você já responde e aí tenta já fazer as suas considerações finais para você também não ficar muito apertada no seu tempo aí, tá bom? Tá, E aí depois joia. eu volto só para fazer os agradecimentos finais aí também. Não, tranquilo. Eu conversei com as meninas também, e aí elas estão cientes. Eu falei, qualquer atraso eu também já avisava. Tá, faz parte. Eu até convidei para elas entrarem, Ah, mas não, elas não podiam. tá. Bom, gente, o que acontece? Então, vou da questão racial, de todo um processo, né? Primeiro que a demanda da questão racial, ela estava junto com a demanda da população LGBTQIA+, antes, no mesmo núcleo. Ah, E aí, até para vocês entenderem a lógica da defensoria, a defensoria a cada 2 anos, ela faz ciclos de conferência, faz nas regionais, né, que são nos municípios, e depois faz um estadual. Esses ciclos de conferência, eles alinham, né,
tiram algumas prioridades institucionais de direção de atuação política da defensoria, né? Entre eles, as criações de núcleos, ou de uma atuação estratégica, por exemplo, demanda de habitação, coisas assim, só para vocês terem uma ideia genérica. E aí, uma das demandas antigas é ter um núcleo que debatesse, né, toda a questão do combate ao racismo, e um que fosse só da população LGBT. E aí, nessas, finalmente, porque é isso, né? Tem o pedido, tem questão orçamentária, volume de pessoas para trabalhar, tudo isso que impacta uma gestão pública junto. E finalmente dividiu o núcleo, e agora tem o núcleo da igualdade racial, Dani Augusto é a nossa colega assistente social que está no núcleo. Não eu falei, você vai, né? Você disse assim, não tem outra pessoa que tem que estar lá, é você. Ela, você não faz isso comigo, eu não faço com você, não, você mesma faz com você mesma. Vamos lá, enfim, né? É sobre isso, né? Da ocupação desse espaço. E aí, questões do dia a dia, por exemplo, que são centrais, que é o quesito raça-cor, que entrou, acho, 1 ou 2 anos atrás, no máximo, no nosso sistema de cadastramento, que aquilo, ó, a pessoa chega, seu nome, RG, CPF, quesito raça-cor está lá, e quem é que preenche aquilo? Ninguém. Ninguém. Então, a gente fez toda uma movimentação pelo coletivo antirracista, que é formado por todos os trabalhadores, estagiários, né, terceirizados também, né, defensores, que estão interessados na pauta, obviamente, e a gente pressionou a instituição, falando, não adianta ter o quesito lá para dizer que cumpriu e ninguém preencher, né, então, só recentemente, depois de muita reunião, que veio uma normativa dizendo, tem que preencher, preencham, né? E aí a orientação de como isso deve ser preenchido. Isso para dizer do quanto ainda vamos avançar, né? O debate da letalidade policial é o que mais chega, né, nesse atravessamento da racialidade, mas também a questão do bullying, que não é bullying, é racismo, escolar, e que também está bem invisibilizado, né? Que tem chegado aos poucos só. Então a gente ainda tem muito chão, né, para o próprio núcleo trabalhar e para as unidades assumirem, né, e pautas importantíssimas como essas, às vezes as unidades não querem assumir, deixa que o núcleo especializado faça, mas é uma coisa de todos nós, se você trabalha na defensoria, é sua atribuição e responsabilidade também, né, então, para te dar um retorno sobre isso. Sobre a questão da saúde mental, Maria Fernanda, bom, só para te dizer do lugar, né? Nós, do Serviço Social, quando a gente começou a conversar, teve uma crise interna. Tinha colegas que vieram da saúde mental aqui, nos auxiliou muitíssimo, porque aí o debate fluiu melhor. Quem não era, teve dificuldade, mas como é que eu vou atender essa pessoa? Não sei se está falando verdade, se não é, se é fruto do delírio dela, como é que eu componho as informações para poder trabalhar sobre. E aí eu digo para vocês, e eu reverencio, salve saúde coletiva, né? Todas as perspectivas da saúde coletiva nos orientam em muito sobre trabalho com essa população que tem esse atravessamento da saúde mental, e que para nós do serviço social, eu não vou entrar nesse delírio dela, ela está trazendo, eu vou partir daquilo que é real para ela. Então, dentro do que ela traz, quais são as questões? E aí, jamais já tenho a intenção aqui de fazer qualquer generalização, mas só para exemplificar. Então, muitas vezes a gente vai entender assim, ela vai trazer que está sendo perseguida, ou que o RG dela é clonado e é utilizado, ou que a identidade dela foi usada para novela tal. E assim, parece coisa engraçada se você contar por aí, mas é muito sério, porque é de uma dor, de um sofrimento tão, ou chip, gente, isso é real, assim, a pessoa fala, tem um chip, meu filho também. Então, quais são também as questões que estão postas, né? E aí a gente vai fazer aquilo que a gente faz na maioria das situações, né? Você mora só? Como que é a sua rotina? Isso que você passa, você já conversou com mais alguém? Não me cabe julgar, não tem mesmo, não cabe ao serviço social dizer que aquilo não é real.
Não tem como. E aí só vou compartilhar uma atuação que eu tive, concreta, eu que atendi, né, um menino jovem, de 24 anos, tinha um histórico de uso de substâncias, e ele chegou na defensoria dizendo que ele não era filho da mãe do pai dele, e ele queria um DNA, porque ele tinha sido sequestrado e os pais deles eram famosos. Esse era o discurso dele. E aí ele fazia uso de substância, e eu tenho para mim que ele inclusive fazia durante o atendimento, ele saía, ia ao banheiro e voltava alteradíssimo. E aí ele explicava o comportamento dele, falou assim, não é com a senhora, mas é que eu preciso ficar andando. Ele andava durante o atendimento todinho. E aí eu falei assim, entendi isso que você trouxe. Eu posso conversar com seu pai, com sua mãe, o que você acha? Para a gente resolver isso sem precisar entrar na justiça, tá? Pode, mas com meu pai você não vai conseguir. Meu pai é agressivo, ele não vai vir, vai destratar a senhora, não precisa. E aí eu falei, tá, então posso falar com sua mãe? Pode. Porque, gente, é um respeito. Quem veio na defensoria foi ele. Eu não sou o Ministério Público, eu não vou investigar a vida de ninguém, não sou polícia. Se ele não quisesse, é tentativa de sensibilização, diálogo, para chegar em algum lugar, né? Então, não, com a minha mãe, se eu levo a carta para leva. E ele levou, e a mãe veio. A mãe contou toda uma história de extrema violência desse pai, que batia muito nela e nos filhos, que esse menino apanhou muitíssimo, que passou a fazer uso de substâncias logo nos primeiros anos da adolescência, e que esse uso, infelizmente, resultou aí numa esquizofrenia por uso, né, que é um tipo de diagnóstico que acontece. E aí ela falou, gente, então ele acha que eu não sou a mãe dele. Falei, então por isso ele anda brigando comigo. Você não manda em mim, porque minha mãe é outra pessoa. Falei, provavelmente sim. E aí o que eu fiz? Conversei com o CAPS, de que a mãe falou, não, se fizer o DNA e isso for ajudar ele, eu faço. Mas o pai dele não vai vir. Se a senhora quiser, até manda carta, dou endereço, a senhora pode ligar. E de fato, mandei carta, liguei, nada foi possível. E aí a mãe aceitou fazer o DNA. Mas o que eu fiz? Liguei para o CAPES para ter um suporte de entendimento se aquela ação proposta de um DNA poderia ser saudável do ponto de vista dessa situação. Eu jamais teria como avaliar isso. E o CAPES falou assim, Luiz, é um dado de realidade. Pode fazer. Eles acompanhavam ele lá também, só para você saber, no CAPES AD. Falou, pode fazer. Agora, a gente não garante que ele vai voltar aí depois disso. Isso a gente só pede se você fizer e der resultado, e você nos informe também para a gente usar esse dado de realidade, porque daí traz ele para. Ele pediu, foi feito, é um dado de realidade para ele. E aí a gente fez o exame, ele fez, e não deu negativo, né? Porque, de fato, era uma questão da irrealidade que o atravessava. Ele agradeceu, falou obrigado pelo atendimento, e nunca mais voltou. Cheguei a ligar para a mãe dele, como é que tá? Ele tá aqui, arranjou um trabalho, mas acho que tá indo no CAPES AD. Depois eu não perguntei mais, também não era a política pública de acompanhamento, o CAPES AD estava acompanhando. Mas como que a gente constrói saídas que não é sozinho? Então, por exemplo, nesse caso, de atendimento concreto da pessoa que está com um transtorno, eu não tenho condições nenhuma de fazer qualquer atendimento sem pensar estratégias que possam mediar pelo coletivo, seja com a participação da família. A gente já chegou a conversar com o síndico de prédio. Por quê? Porque aquela pessoa não queria conversar com ninguém da família. Mas o síndico do prédio, ele confiava. Então, se a gente chamar o síndico aqui para dizer o problema que o senhor está tendo na casa do senhor acha tudo bem? Tudo bem. Aí o síndico veio e agradeceu muitíssimo. E contou que a família ajudava escondido, porque senão aquela pessoa tinha uma questão que soubesse a família ajudar, não ia aceitar mais. Então vejo que as pessoas também criam estratégias de cuidado que a gente nem imagina. Mas chega na justiça. Se a gente trata como uma coisa muito cartesiana, né? Que não deveria ser, mas acontece que às vezes a gente quer dar a resposta cartesiana para a situação, a gente viola direitos, né? Então, essas situações que a gente vai ver. Então, assim, a coisa do real e do irreal, eu não entro. Eu parto do que está sendo dito. Disse, então disse, para ela é real e eu converso a partir daquilo que ela traz.
né? Não fico questionando, até porque nem me cabe, né? Tem todo um cuidado aí de saúde tem que ser posto, né? Então, um pouco por esse lugar, Maria Fernanda. O que eu queria deixar aqui para vocês, né, gente? Esse serviço social, esse lugar é incrível. Eu sou a pessoa que gosto muito da profissão. Nunca tive ideia de mudar, não, né? O máximo que às vezes eu quero fico sempre na dúvida. Será que eu deixo a defensoria? Tento um concurso para professor, universidade pública? Porque na defensoria não pode, né? Assumir os dois. Tem que ser um contrato só. Mas é só essa diferença de por onde eu caminho. Por hora ainda acho que tenho muito para contribuir ainda no trabalho profissional, mas que a gente não está sozinho. Né? Se vocês entenderem que enquanto turma vocês são um coletivo que vão se apoiar pela caminhada da trajetória, participem de movimento estudantil, nem que seja, nossa, Luísa, minha rotina é corrida, que hora que eu vou lá ficar, não tem problema. Tenta ir em algum encontro, tenta entender, né, esse coletivo que nos permeia, e para a gente fazer esses encontros e construções da profissão. E nunca caiam no mito do capital, de que na prática a teoria é outra, porque a nossa profissão ela tem um alinhamento diverso do capital. É por isso que a gente está sempre se posicionando contra. É por isso que a gente sempre problematiza, né? Então, façam construções com problematizações, né? Apontem possibilidades, e se coloquem, né, sempre à disposição da população. Porque no limite a população precisa sempre da gente, desse ponto de vista, dessa construção coletiva, desse olhar pelos direitos, que as instituições onde nós estamos às vezes não fazem, né? E a gente tem esse lugar. É isso, né? Agradecer muitíssimo a conversa, porque eu adoro, né? Falei para ela, que legal, que delícia, né? Melhor ainda se fosse presencial. Seria tão bom. Luísa, a gente que agradece demais, assim, né, a sua participação. E aí eu quero também aqui aproveitar, né, para compartilhar com vocês o livro da professora Luísa, que é o livro Serviço Social na Defensoria Pública, Potências e Resistências, da editora Cortez, né? Na nossa divulgação acabou saindo da editora Papel Social, mas na verdade é da editora Cortez, e que é um livro super bacana. Quer falar um pouquinho sobre ele, Luísa, rapidinho, só para também não tomar seu Não, tempo? parte dele tem a ver com a discussão que eu fiz no mestrado, né? E acaba que nas minhas pesquisas o que a profissão faz, como faz, de que significa, é algo que sempre me inquieta, né? E eu tinha feito mestrado sobre a judicialização das expressões da questão social e o lugar da defensoria, né? O serviço social na defensoria, e a Cortez me convidou para, em partes, trazer a problematização dessa judicialização e depois trazer elementos mais concretos ali, né, para essa coleção que eles montaram, né. Então, tem a ver com esse lugar, não é o mestrado em si, tem só as problematizações, mas tem também esse outro. E aí é interessante que nesses temas eles pediram para a gente fazer apontamentos, livros e outras coisas, né, que se relacionem ali de interesse geral para quem quiser estudar o tema. É uma coleção super bacana, né? Essa coleção de temas sociojurídicos da mesma forma que a Papel Social tem também como é que estante do judiciário, do sócio-jurídico, a Cortez, a editora Cortez, também tem essa coleção, tema sócio-jurídico, então tem diversos temas aí nessa coleção, depois se alguém tiver interesse, e também para conhecer melhor o próprio trabalho da Luísa, né, da professora Luísa, que trouxe aqui alguns elementos, mas que no livro tem muito mais detalhes, e como ela falou, essa coleção ela é bacana porque ela tem várias indicações, né, de livros, filmes, coisas que vão ajudar também a pensar as temáticas que cada livro traz, né? Então, Tiago, você quer fazer algum comentário antes da gente se despedir? Não, acho que só agradecer, Luísa. Muito obrigado.
pela disponibilidade aí, e foi incrível a sua fala, acho que é isso. Então eu vou também, né, em nome da... Eu esqueci de falar, Luísa, que eu e o professor Tiago, a gente é também coordenadores das atividades acadêmicas curriculares complementares, AC6, que a gente chama. E essas atividades também a gente abriu, né, para o curso inteiro, também para que as pessoas possam participar e essa atividade também contabilize essas horas para essas atividades complementares curriculares, né? Então, as pessoas também estão participando por conta desse, porque alguns são meus alunos, outros são alunos do Tiago também. Então, na coordenação dessas AACCs, a gente fez essas atividades também complementares para que os alunos também tivessem a possibilidade independente de estar participando da disciplina ou não, poderem participar e conhecer um pouquinho mais sobre esses espaços socioocupacionais que, de alguma forma, também vão contribuir para a formação deles durante o curso inteiro, né? Então, em nome dessa coordenação e o nome da coordenação do curso, né, de graduação em serviço social, em nome da professora Noêmia Lopes, infelizmente, ela não conseguiu estar com a gente hoje aqui, mas ela mandou um abraço para você, agradeceu a sua participação aqui com a gente, e dizer da imensa satisfação que é ter você aqui, poder compartilhar com a gente tanto conhecimento e de uma forma tão afetuosa, que de alguma forma traz uma leveza para a nossa profissão, porque às vezes os alunos reclamam, né, que a gente fala muito dessa realidade dura que a gente, né, vai enfrentar, e às vezes os alunos falam, nossa, eu vou sair daqui cheio de coisa na cabeça, Sai deprimido, né, gente? Falei, não, deprime não, gente. Bora lá. Porque a ideia é motivar para a luta, né? Porque, de fato, né, são realidades que a gente traz mesmo e que a gente precisa enfrentar. E aí, quando você traz esse lugar também, mas cheio de afetos, né, cheio de coisas legais, e aí quando você traz a história da sua mãe, eu não sabia dessa história, né? É muito bacana ouvir isso e saber que as nossas trajetórias, elas têm nuances que a gente nem imagina, né? Então, acho que foi muito bacana trazer esse outro lado, né? Para a gente também não se perder nessa concretude tão ruim, às vezes, né? Para a gente pensar um pouco na leveza também que o nosso trabalho pode trazer, não somente essa rigidez, essa dureza, né? Mas a leveza também, tá? Então, o nome da nossa universidade aqui, da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, a gente agradece a sua participação e dizer que quando quiser conversar novamente, também a gente vai conversar. E se precisar também de alguma participação em alguma atividade que você queira fazer com seus alunos, a gente também está à disposição. Então, e vamos torcer para a gente se ver presencialmente logo. Né? Vamos sim, gente. Muito obrigada. Colocaram um convite aí no chat, acho que foi Bianca, né? Que aqui a gente tem um evento que acontece em maio, que é o Encontro Norte Mineiro de Serviço Social. Bianca e acho que o Tiago colocaram aí que estão te aguardando aqui em maio. Gente, que lindos. Eu adoro Minas, vocês não têm ideia. Amo. Vem comer arroz com pequi aqui, que é um prato principal aqui da região. Mas é isso, então já está totalmente convidada para esse evento. Eu e o Thiago, a gente também está na organização desse evento, né? Então acho que é bacana. Tenta se organizar, a gente sabe que é longe. E pessoal, a professora Luísa já esteve aqui em Montes Claros, lá atrás, no encontro dos estudantes que teve aqui, viu? Ela falou para a gente antes da maioria entrar, mas ela também já esteve por aqui. Quem sabe ela volta agora para prestigiar o nosso evento também. Obrigado. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Valeu. Beijão. Beijo, valeu. Pessoal, então, acabei de mandar a lista de presença aí para vocês. Então, o pessoal que está aí, assinem a lista, não esqueçam de assinar a lista de presença, né, para poder a gente depois emitir os certificados direitinho, tá bom?
A gente espera, então, vocês aí no próximo sábado com a professora, com a assistente social, né? A Marielle, que é assistente social do Judiciário, que vai trazer aí um pouco dessa experiência, da vivência dela como assistente social no Poder Judiciário, tá bom? Então, até sábado que vem, beijo grande para todo mundo, para todas, todos e todos. E não esqueçam de assinar a lista de presença, tá bom? O link vai ficar disponível até meio-dia, por aí, e aí vocês podem assinar tranquilamente. Tá bom? Valeu, beijão, tchau, tchau. Ana Luísa levantou a mão, quer falar alguma Oi, coisa? Ana, a Rucilene também. A Rucilene, seu microfone está desligado. Ô, desculpa. Tá. Quer falar? Ei, adorei. Estou aqui comentando aqui, estamos reunidos aqui em família, que eu Que falei bom. que, nossa, como esclareceu, e agora me deixou mais em dúvida qual área seguir. Que bom. A ideia é essa. A ideia é deixar vocês mais inquietos ainda. Pois é, mas foi muito construtivo, obrigada, e com certeza esperamos você aqui, né? Igual eu falei, faço da palavra da Bianca e do Thiago as minhas. Vai ser muito importante a sua presença aqui no nosso encontro. Bacana, valeu, gente. Beleza, então vamos descansar um pouquinho e sábado que vem a gente está de volta. Tá Ana bom? Com Luísa. certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Rui. Ela falou que foi um erro, acho que ela apertou sem querer, Thiago. Ah, tá. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui, tá?